Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos o 13º domingo do tempo comum e o Evangelho que ouvimos na missa, pois é o Evangelho retirado do capítulo 10 de São Mateus. E Jesus dirige umas palavras muito fortes aos seus discípulos da altura e a nós também. Diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir não pode ser meu discípulo. A partir destas frases podem parecer duras, mas Jesus não quer destruir os nossos afetos, quer purificá-los, quer dar-lhes uma nova ordem, quer ensinar-nos a amar verdadeiramente. Por isso o Evangelho de hoje nos fala de dar prioridade a Deus, da coragem de levar a cruz de cada dia, da alegria que nos dá gastar-nos pelos outros para cumprir a nossa missão. Jesus não procura admiradores ocasionais, procura discípulos decididos a segui-lo. Procura jovens capazes de dizer: Senhor, Tu és o primeiro da minha vida. Tu ocupas o primeiro lugar. Nós amamos muito os nossos pais, mas percebemos que Jesus tem que ocupar o primeiro lugar, porque Ele é o nosso Criador. Não é? Aliás, esse é um modo de amar os nossos pais ordenadamente. Vemos nele instrumentos de Deus, aliás, para nos transmitir a vida, para nos educar, para nos transmitir a fé também. O próprio Jesus amou muito Nossa Senhora, viveu obediente a São José, chorou pelos seus amigos, teve compaixão das multidões. No entanto, pôs sempre o Pai, Deus Pai, em primeiro lugar, que nenhuma pessoa pode ocupar o lugar de Deus. Por isso é que nós só adoramos a Deus, né? Só a Ele adoramos, né? Não adoramos mais ninguém, seria idolatria, porque Deus, é o nosso Criador, é o nosso Redentor, é aquele que nos santifica. Muitas vezes queremos seguir Jesus, mas sem perder certas comodidades, sem contrariar o ambiente, sem sermos diferentes dos outros. Isso não é possível, porque se somos bons cristãos, a nossa naturalidade chocará com a naturalidade do ambiente, que muitas vezes é pagã. Nós não devemos fazer coisas estranhas, mas isso não significa sermos, evidentemente, incoerentes. Temos que viver de acordo com a fé. Por isso te pedimos ajuda, Jesus, que se note que Tu estás em primeiro lugar na minha vida. Jesus recorda-nos do Evangelho de hoje que o amor a Deus é radical. Que o Evangelho não se vive mais ou menos. Não se vive ao domingo sim e à segunda não. Mas evidentemente temos que ser bons cristãos 7 dias por semana, 30 dias por mês, e no mês que tem 31 dias por mês. Não? Um jovem cristão não pode viver dividido, um coração para Deus e outro para o mundo. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, aprendemos a amar melhor os nossos pais, os nossos amigos e todas as outras pessoas que Deus põe no nosso caminho. Porque só quem ama a Deus acima de tudo consegue amar os outros sem egoísmo. Quem ocupa de verdade o primeiro lugar no meu coração? Tu ou eu próprio? Reparem que nós só podemos pôr duas pessoas em primeiro lugar na nossa vida. Ou pomos a Deus ou pomos a nós próprios. Não cabe mais ninguém. Por isso a grande decisão da nossa vida não é entre amar e odiar, entre o amor e o egoísmo. Viver centrados em Deus ou viver centrados em nós próprios, nas nossas coisas. E a alegria que dá seguir Jesus e viver para os outros é muito grande, mas evidentemente nós meditamos isto no nosso tempo de oração. Essa alegria requer generosidade. Todas as pessoas sabem que o caminho da generosidade é um caminho de felicidade e o caminho do egoísmo não. Mas observemos à nossa volta. Vemos como parece, sem julgar ninguém, que a maioria das pessoas, apesar de saber isso, segue o caminho do egoísmo, segue o caminho do individualismo. Porquê? Porque é mais fácil. Porque não requer esforço. Por isso te pedimos, Jesus, que não sigamos o caminho mais fácil, que sigamos o caminho que Tu queres para nós. Que não deixemos que a nossa juventude passe em vão, né? Que não entreguemos a juventude a coisas que não valem a pena. Mas sim, entreguemos a grandes ideais, aquilo que vale a pena, que é cumprir a vontade de Deus, cumprir a nossa missão, né?
E um dia chegaremos ao céu, já seremos plenamente felizes no céu, mas nesta terra estamos aqui para cumprir uma missão, não estamos aqui para ir andando, não estamos aqui para centrados nas nossas coisinhas, digamos assim. Jesus fala-nos da cruz, mas não nos fala de tristeza. Há uma alegria profunda em seguir a Cristo. Há uma alegria profunda em dizer que não a nós próprios, tomar a nossa cruz cada dia e seguir a Cristo, fazer a vontade de Deus e não a nossa. Quem perde a sua vida por a minha causa, encontrá-la, diz Jesus. O mundo diz-nos, guarda a tua vida para ti, centra-te em ti. Se não te preocupares contigo, quem é que vai preocupar? Jesus diz, esquece ti mesmo, vive para Deus e por Deus para o próximo. Entrega a tua vida para aquilo que ela serve, para ser santo, para fazer apostolado, para ajudar muita gente. É precisamente daqui que nasce a verdadeira felicidade. Nós somos mais felizes quando vencemos a tendência que temos para o egoísmo. Somos mais felizes quando servimos a Deus e ao próximo com os dons que tu, Jesus, nos deste. Somos mais felizes quando sabemos sacrificar por amor, mas evidentemente sacrificar-se custa. Mas, repara, onde sacrificamos pelos outros, onde acabamos de sacrificar pelos nossos egoísmos. Há tanta gente, aliás, queremos saber quem é que uma pessoa ama, o que é que ama, basta que nos perguntemos por quem é que esta pessoa se sacrifica. E é assim mesmo, é essa resposta de sabermos quem é que ama. Pois oxalá a resposta em relação a nós seja esta pessoa sacrifica-se para cumprir a vontade de Deus, para ajudar os outros, para cumprir a sua missão. Essa pessoa sacrifica-se para esquecer de si própria, não é? Este é o caminho da felicidade. Jesus também fala desse copo de água dado ao discípulo, um gesto pequeno, insignificante, mas que não perde a sua recompensa. Porque o que vale diante de Deus é servirmos os outros com um coração grande. E às vezes um pequeno pormenor, todo aquele que der um copo de água fresca a um dos mais pequeninos por cima do discípulo, em verdade te digo, não perderá a sua recompensa. Mas nós também pedimos a Jesus que cuidemos das pequenas coisas, porque aí está o amor grande a ti. Joga-se nas pequenas coisas de cada dia. O escutar alguém com interesse, o ajudar lá em casa, ter paciência, visitar alguém que está doente ou que está sozinho, sorrir, dar do nosso tempo a alguém que precisa, rezar sinceramente por um amigo. Tudo isso tem um grande valor diante de Deus. Nada disto se perde. Deus recompensa esse amor escondido. Não é? Como dizia São José Maria, dar sinceramente aos outros é de tal eficácia que Deus o permeia com uma humildade cheia de alegria. Dar sinceramente aos outros. Nascemos para isso. E Deus nos permeia com uma humildade cheia de alegria, com muita paz. O cristão que vive para os outros cansa-se, sacrifica-se sim, mas experimenta uma alegria que o egoísmo nunca conseguiu dar. Por isso, é bom perguntarmos, eu tenho alegria em servir? Eu faço as coisas quando me pedem sem reclamar, sem me queixar? Já reparaste como há pessoas que passam o dia a queixar-se? São tudo menos felizes? Eu tomo a cruz para seguir a Jesus cada dia, concretamente. O Evangelho de hoje é um convite à generosidade. Jesus pede-nos tudo, mas quando pede tudo, é porque quer dar tudo. Sabe que é isso que faz feliz o nosso coração. Peçamos-lhe a graça de colocar a Deus em primeiro lugar, de abraçar a nossa cruz de cada dia sem vitimismos, de viver alegres no serviço aos outros. E terminemos, como sempre, olhando para Maria. Maria foi aquela que mais amou Jesus. Ela colocou a Deus acima de tudo, acima dos seus planos, dos seus temores, receios, do sofrimento da cruz também. Maria estava ao lado da cruz. Nossa Senhora seguiu Jesus até ao Calvário. Nunca fugiu da cruz. Nunca deixou de confiar. Peçamos-lhe um coração generoso, um coração fiel, um coração capaz de dizer todos os dias, Jesus, quero seguir-te acima de tudo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.